paz do Senhor Jesus, queridos, bom dia a todos. Hoje, 28 de fevereiro de 2022, hoje nós estamos no último dia do mês e no começo desse dia eu desejo a você um bom dia, que Deus possa abençoar, de uma maneira tal esse dia que você possa se sentir totalmente na presença de Deus. Meus bons irmãos, nesse dia eu desejo fazer uso da palavra de Deus em Mateus, capítulo 10, versículo 28 ao 31, que diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então eu também queria só que você abrisse sua Bíblia também em Lucas 12 e verso 6, que diz: Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Meus irmãos queridos, aqui a gente está vendo o cuidado de Deus para com o ser humano. Em Mateus, Jesus aí está falando sobre o cuidado, Mateus e Lucas, Ele está falando sobre o cuidado que Deus tem para com cada ser humano, para com cada homem, para com cada mulher em que vive, debaixo desse sol, sobre a face da terra. O mestre diz: não se vendem 5 passarinhos por 2 cetil. E acrescenta: e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Lucas 12 e 6. E 10 e 29 de Mateus. Já em 10 e 29 de Mateus, ele fala em 2 cetil, em um cetil, Em um cetil. Já em um cetil. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil. Guarde essa informação. Não se vende 2 passarinhos por um cetil. Guarde essa outra informação. Lucas 12, 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cetis. E o mais interessante ou o mais maravilhoso que eu acho nas palavras do Mestre Jesus é: e acrescenta Jesus, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai. Em Lucas, ele fala de 5 passarinhos sendo vendidos por 2 cetis. Já em Mateus fala em 2 passarinhos vendidos por um cetil, E o Senhor Jesus, ele nos fala que nenhum deles é esquecido diante de Deus, Ora, mas quem está certo? Mateus ou Lucas que está certo? Mateus ou Lucas que está correto em falar que não se vende 2 passarinhos por um cetil ou 5 passarinhos por um cetil? A gente resolve esse problema da seguinte maneira, Se você vai para a feira, você vai comprar alguma coisa, o rapaz diz assim: se você comprar 2 é tanto, mas se você comprar 5, a gente faz um abatimento. Então, quando o Lucas escreve 5, ele está falando que se você for comprar somente 2, ele vai vender por um cetil, mas se você for comprar 5, ele vai lhe revender por 2 cetis. Então, um sai de lambuja, Um sai de lambuja, um sai de graça, como diz o outro, um sai grátis, Então, esse que sai de grátis, o Senhor fala que tem o mesmo valor daqueles que valiam o cetil inteiro, Então, aquele que sai de graça não é esquecido, Aquele que vai ser vendido na feira como de lambuja, como diz o outro, não está esquecido diante de Deus, Isso fala, meus queridos, das minorias esquecidas do nosso país, das minorias em que muitas vezes a gente passa e não vê, Esse passarinho que foi de lambuja,
ou que foi grátis. Em Mateus e em Lucas, ele significa que que esse pássaro ficou sem valor, né? Mas Jesus ele diz que esse pássaro que ficou sem valor na transação comercial, ele tem o seu devido valor, né? Isso significa que ele Jesus, procura trazer para perto de si e para perto da igreja a minoria esquecida. Mas você diz, quem é exatamente esse pássaro esquecido? Quem é exatamente essa minoria esquecida? Em que recai o cuidado de Deus, em que o cuidado de Deus está com ele, né? Em que Deus se preocupa, conforme ficou demonstrados pelos ensinos de Jesus, né? Vocês sabem que eram 5 pássaros, né? E esses 5 pássaros, nós podemos falar de 5 continentes, da África, da América, da Europa, da Oceania, a Ásia, né? 5 continentes, né? E nenhum desses continentes a gente pode esquecê-los, né? Nenhum desses continentes a gente pode dizer assim, não, vamos deixar isso daí para depois, porque na presença de Deus, esse daí não tem valor, esse daí não tem o mesmo valor que tem os demais, né? Por exemplo, o continente que é mais esquecido, o continente que é mais relaxado, assim, em termos de esquecimento, é o continente africano. Mas Deus está dizendo assim, é o pássaro que tem o mesmo valor que o outro, é o pássaro em que o meu cuidado recai sobre ele. E a gente vê isso no nosso Brasil também, que nós sabemos que aqui no Brasil, pelo menos na minha rua, né, aqui na minha cidade, em Fortaleza, é comum você passar e encontrar uma igreja em cada esquina, né? E isso é maravilhoso, você passa e vê uma igreja, você passa a ver um templo erguido em que louva o nome do Senhor, independentemente de qual denominação, porque a salvação ela vem do Senhor, ela não vem da igreja, a igreja não salva, quem salva é Jesus. E é bom a gente entender isso, que a nossa salvação, quem pagou o preço por ela, a arca é Jesus, a arca não é a igreja, né? E o nosso Brasil foi bem evangelizado, principalmente no começo do século passado, pelos nossos pioneiros, vamos dizer assim, o missionário Daniel Berg, Gunnar Vingre e tantos outros que passaram, né, que vieram dos seus países de origem e vieram dar suas vidas aqui em prol da obra de Deus. E essa semente cresceu, e essa semente ela se transformou numa árvore tão grande, em que todos os estados da federação nós vemos o mover de Deus, milhões e milhões de irmãos que são salvos na pessoa bendita de Jesus, através da boa semente do Evangelho. Meus bons amigos, meus irmãos amados, mas não vamos também simplesmente dobrar os nossos braços, curvar a nossa cabeça e dizer que a gente já encontrou o que nós queríamos, que nós já chegamos ao ápice, né? Que nós não tem mais nada para ser conquistado, não existe mais terra para ser conquistada, porque ainda existe muito por fazer aqui no nosso país. Mesmo a obra de Deus tendo crescido muito, mesmo a semeadura de Deus tendo crescido muito, ainda existe esse pássaro, né, esquecido no meio dos outros, esse pássaro que para muito não tem valor nenhum, né? Como eu posso encontrar esse pássaro, João? Entre as minorias esquecidas, entre os mais pobres, né? Hoje, a minoria não alcançada no Brasil está entre as pessoas de rua, as pessoas que moram no meio da rua, né? As pessoas de rua são as pessoas não alcançadas, né? São uma comunidade invisível, são milhares e milhares que vivem nas ruas, mas eles são esquecidos muitas vezes, são negligenciados pelo Estado e são negligenciados pela igreja. O Estado não cuida e a igreja também não, né? A gente passa, vê um mendigo e pensa que aquilo ali é só uma pessoa, é um pássaro sem valor, aquele dali não tem alma, aquele dali não tem sentimento, aquele dali não é igual a nós. Não é isso que se pensa? Mas Deus ele fala, o meu cuidado está sobre esse mendigo. Eu me preocupo com a alma deste homem, para se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno, se ele vai se encontrar com Jesus ou não.
Então, o cuidado de Deus, ele recai sobre os mais pobres. Mas, por outro lado, nós temos também o pássaro esquecido, que é os mais ricos. Se uma parte é inalcançada porque eles vivem abaixo da linha da pobreza, os milionários, bilionários, quem vai salvar, quem vai pregar o evangelho para eles? São pessoas também que estão dentro pessoas que não conhecem a Jesus, são pessoas que não são alcançadas pelo evangelho de Jesus, os bilionários, os milionários, aqueles que moram em lugares que parecem mais fortalezas. Como nós vamos alcançar esse povo para Jesus? Aí você diz, não, mas eles têm muito dinheiro, eles têm tudo, eles não precisam de Jesus. Sim, você se engana. A alma dele tem o mesmo valor que a tua, a alma dele tem o mesmo valor que a minha, e a alma dele tem o mesmo valor que a alma que o pedinte tem. Então a alma dele não é uma alma que deve ser desprezada, né, pelos nossos meios de comunicação, não deve ser desprezada pela igreja, no nosso modo de evangelizar, mas nós devemos orar, nós devemos nos importar com essas almas que estão aí sem Jesus, independentemente se eles fazem parte do nível inalcançado, que não é alcançado, porque ele vive no meio da rua ou porque ele vive dentro de uma fortaleza, mas eles precisam ouvir o evangelho de Jesus. Eles fazem parte desse pássaro que não foi contado, que esse pássaro que saiu de graça, por esse pássaro que não teve valor. Mas também eu posso citar dentro do nosso próprio país mais pessoas que não foram alcançadas, que estão aí à deriva, que estão precisando, apesar de termos muitas igrejas, muitos crentes, tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Eu posso citar comunidades inteiras, que nem os quilombolas, que não têm igrejas em seus territórios, que não têm igreja em suas áreas, né? Os quilombolas que vivem afastados dos grandes centros urbanos, que vivem no sertão, que vivem nas serras, eles precisam também, eles fazem parte também desse povo não alcançado, desse povo esquecido, né? Que esse povo que saiu e não foi, como eu posso falar assim, não foram alcançados, né? Pelos nossos pregadores, né? E no meio de suas comunidades não tem igreja. Mas além dos quilombolas, eu posso citar também o povo indígena. Eles também fazem parte dos não alcançados, eles também fazem parte dessa comunidade de não alcançados que precisam ouvir de Jesus, desse pássaro esquecido. Eles também precisam ouvir de Jesus. Nós também precisamos, a igreja precisa se preocupar em evangelizar os indígenas, em evangelizar os sertanejos, né? Centenas e centenas de comunidades sertanejos que não se encontra uma única igreja, né, na sua localidade, que não tem crentes, né? E se você for para o Sertão Central, se você for para o Siridó, se você for para o Sertão do Cariri, você vai encontrar comunidades inteiras, assentamentos de sertanejo, onde não se tem uma única igreja, onde não se ouve falar da pessoa de Jesus. Tudo que eles conhecem muitas vezes é uma história de algum personagem, né? De algum personagem do folclore, né? Mas não conhecem a pessoa de Jesus. E essas pessoas, elas precisam ouvir de falar de Jesus. Mas se você quiser ouvir mais falar, você pode também... mas eu preciso evangelizar esses não alcançados dentro do meu país, dentro do meu estado, dentro da minha cidade. Nós temos também a comunidade dos ribeirinhos, que vive à mercê também, em que o braço do Estado não alcança, em que também não tem assistência social, em que não tem também assistência religiosa, por assim dizer, em que a igreja fica difícil de entrar lá devido ao perigo, devido a muitos enfrentamentos que precisa ter para evangelizar esse povo. Então, os ribeirinhos, eles também fazem parte desse pardal que foi esquecido no meio dos outros. Nós precisamos evangelizar os ribeirinhos, nós precisamos evangelizar os ciganos, que é outra comunidade grande, outra comunidade que não existe fontes necessárias para dizer quantos deles
já conheceram a Jesus, mas eles também precisam conhecer Jesus. Nós precisamos enviar obreiros para os ciganos, nós precisamos evangelizar os ciganos. Então, meus bons irmãos, vocês viram quantas pessoas elas precisam ouvir falar de Jesus, quantas pessoas precisam ouvir falar de Jesus, e essas pessoas estão perto de nós, são nossos vizinhos, moram nas nossas ruas, moram nas nossas cidades, moram nos nossos bairros, e muitas vezes nós somos negligentes, nós passamos por esses pardais, passamos por esses passarinhos e não damos a menor atenção. Mas eles, o cuidado de Deus repousa sobre eles. Eles são aquelas pessoas que ficaram no meio do... Quando Israel fazia aquela colheita, né? Tinha que deixar aqueles rabiscos para os pobres, né? Aquilo que sobrava, aquilo que não dava para... aquilo que caía, que ficava no meio do caminho, as bajas, né? Então ficava para os pobres que vinham atrás, né? Então esse esquecido, né? Eram esses os esquecidos que ficavam para trás, em que quem vinha atrás pegava, né? Muitas vezes sua visão pode não ser para ir para o exterior, pode não fazer uma grande colheita na África, pode não fazer uma grande colheita lá na Ásia, pode não fazer uma grande colheita na Europa, mas vamos pensar nos rabiscos da nossa cidade, vamos pensar nos rabiscos do nosso estado. A gente lembra de Ruth, enquanto os servos de Boaz faziam um grande trabalho ali na seara de Boaz, colhendo, né, o trigo, mas o que ficava para trás, a irmã Ruth se dedicou ao trabalho de ficar colhendo os rabiscos, né? E ela fez um grande trabalho, né? Então, você muitas vezes pode não ter chamada para ir para muito longe, mas usa a sua chamada, usa o amor de Deus, usa a pregação do Evangelho para levar Jesus ao desalentado que está perto de você. Lembre-se que toda alma é importante diante de Deus. Uma das pessoas também que a gente gostaria de falar era da minoria carcerária, né? Aqueles que estão presos, aqueles que estão muitas vezes encarcerados nos presídios, né? E aquelas pessoas vivem ali naquele depósito humano, muitas vezes sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, chorando, né? Desesperados, e eles precisam também de ouvir o Evangelho. O Cristo, nosso Cristo, ele se preocupa com os encarcerados também, com os que estão no cárcere, com os que estão presos, com os que estão com as suas vidas destruídas porque de uma maneira ou de outra fizeram alguma coisa ruim para ir para lá. Então, nós vemos isso, como é bom quando alguém chega para pregar o Evangelho, quando Paulo estava em Roma, né? Onesíforo, ele foi a Roma em busca de Paulo, e procurou Paulo nas praças, procurou Paulo nas ruas, de casa em casa, e não encontrou, né? Até que ele teve a brilhante ideia de prisão em prisão, em busca do apóstolo dos gentios. E o achou em uma prisão, né? No cárcere chamado Mamertino, né? Encravado em uma rocha, abaixo do nível do mar e do sol, né? Então, aquele cárcere era um lugar terrível, né? Era escuro por natureza, porque ficava abaixo do nível do mar, né? Encravado em uma rocha. E Paulo estava lá preso, Paulo estava lá há anos, né? sem que ninguém tivesse conhecimento dele, né? Sem que a igreja soubesse onde ele estava, e sem ele saber como é que estava, como vivia a igreja fora do cárcere, né? Então, Paulo ele estava ali triste, mas quando Onesíforo ele encontrou Paulo se sentiu feliz. Ali foi um alívio para Paulo. Paulo se sentiu como se tivesse encontrado um grande valor, né? Porque sua alma foi confortada através de Onesíforo. Paulo depois escreve que somente foi encontrado na prisão, porque Onesíforo, vindo de Roma, com muito cuidado, diz ele, me procurou e me achou. Vamos ver a gratidão de Paulo, a alegria de Paulo, né? Depois, quando ele escreve sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 16, em diante, ele diz: o Senhor conceda
misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ora, ele diz assim, ele procurou com diligência, Onesíforo, ele procurou Paulo em Roma, e procurou com diligência. Ele foi para as feiras, não encontrou Paulo. Foi para as ruas, não encontrou Paulo. Entrou dentro das igrejas. Tem pessoas que gostam de pregar muito dentro das igrejas, mas dentro das igrejas ele não encontrou Paulo também. Nas praças ele não encontrou Paulo. Aí então ele disse, agora eu tenho uma brilhante ideia. Eu vou procurar Paulo de cadeia em cadeia. Eu vou procurar Paulo em todos os presídios aqui que existem em Roma. E ele encontrou desse presídio chamado Mamertino. Então, meus irmãos, procuremos com diligência onde está esse pássaro, onde está esse pardalzinho, né? Que para muitos não tem valor, mas que o cuidado de Deus repousa sobre eles. Cremos que foi uma alegria indizível para aquele velho apóstolo em ouvir a voz e depois a própria pessoa daquele ilustre servo de Cristo, né? E de atitude tão nobre para aquele que nenhuma consolação humana lhe era oferecida, né? A igreja existe para pregar o evangelho em todo o mundo, meus irmãos. E o evangelho, a pregação do evangelho é a tarefa mais sublime da igreja. E a missão, ela não é uma despesa, né? Mas é um investimento da igreja. É um investimento que nós fazemos no reino de Deus, em trazer pessoas para o lado de Jesus, para o reino de Deus, para conhecer a doce pessoa de Jesus. Então, vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né, de meditarmos nesse texto tão maravilhoso, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pastor, Bispo das nossas almas, Senhor Deus, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, porque Teu amor repousa sobre nós, Teu cuidado, Senhor, repousa sobre nós, porque Tu está conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida nesse momento. Ah, Pai querido, vem cuidar de cada um, vem abrir os nossos olhos para nós entender, Senhor, o valor que esse pardal tem, Senhor, para que nós possamos amá-lo, para que a gente possa ir atrás, para que a gente possa contar do Teu grande amor para eles, Senhor, para que eles possam vir ao aprisco Teu, para que eles possam conhecer a Ti como único e suficiente Salvador das suas vidas. Vem abençoar os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão indo trabalhar, que estão indo para a escola. Ah, Pai, vem abençoar de uma maneira especial a cada um, a casa de cada um. Vem, Senhor, dar alegria no coração, vem dar gozo, Senhor, na alma, Pai querido, para que possa, Senhor, Te servir com alegria em espírito e em verdade. Sim, Senhor Deus, eu Te peço por cada um dos nossos irmãos, por cada um dos nossos irmãos e irmãs, Te peço que Tu possa abençoar de uma maneira especial, porque eu Te peço e Te rogo, é no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém.